Vamos falar da nossa Parashá da Shavua, Parashá Hayei Sará, literalmente significa a vida de Sará. Sará, nossa primeira matriarca, uma mulher Sadeket. Muitos milagres aconteciam pelos méritos dela, como a gente sabe, quando ela foi sequestrada pelo Paró, ela comandava e o anjo golpeava o Paró. Quando ela foi sequestrada pelo Avimelech, o rei dos Plishtim, Hashem não permitiu que ele encostasse o dedo nela. Então a gente vê grandes milagres para proteger Sará o tempo inteiro. Tem os grandes milagres, os 3 milagres que aconteciam na tenda dela, que tinha uma nuvem que estava sempre sobre a tenda dela, tinha brahá da massa dela, as velas que ela acendia ficavam de um Shabat até outro Shabat. Então, eram grandes milagres que acontecem com grandes tzadikim. Então, a gente sabe que Sará foi uma pessoa num nível ainda maior do que o nível de Avraham Avinu. Isso pouca gente sabe, mas a profecia de Sará era ainda maior do que a profecia de Avraham Avinu. Da onde a gente pode aprender isso? Que Sará era ainda maior do que Avraham Avinu, que quando tiveram uma discussão entre Avraham e Sará em relação a Ismael, que Sará viu Ismael cometendo atos muito ruins e ela pediu para o Avraham expulsar ele de casa, e Avraham não queria de jeito nenhum. Isso foi muito ruim aos olhos de Avraham Avinu, ter que expulsar o próprio filho de casa, e eles ficaram nessa discussão se o Ismael vai puxar o Yitzhak para baixo ou se o Yitzhak vai puxar o Ismael para cima, até que Deus ele vem e fala: Avraham, escuta a tua esposa, porque ela tem razão. Então, daqui o Rashi fala que a profecia dela era ainda maior do que a profecia de Avraham Avinu. Então, uma perda muito grande para todo o povo judeu, e em especial para Avraham e para o Yitzhak, a perda de Sará, que realmente vai ser aqui muito dura. A gente tinha visto na semana passada, vamos seguir sempre na linha que a gente começa as nossas aulas, conectando o final de uma paraxá com o começo da próxima paraxá. A gente tinha visto na última paraxá, falou sobre a Keidat Yitzhak. Então, a gente terminou vendo um dos testes mais difíceis que um ser humano já passou na vida. Avraham, ele foi ordenado a pegar seu filho, seu único filho, Yitzhak, e elevar ele sobre o altar. Em nenhum momento, como a gente mencionou na aula passada, foi pedido para o Yitzhak ser sacrificado, e sim colocado sobre o altar. Deus, intencionalmente, ele fez esse pedido com palavras dúbias, para que o Avraham entendesse que era para se sacrificar, mas nunca foi a vontade de Deus que o Yitzhak ele realmente fosse sacrificado. E Avraham, ele, Baruch Hashem, conseguiu passar o teste, Kol HaKavod, e logo depois terminou a paraxá falando que depois dessas coisas, a Harei Advarim Haele, foi dito para Avraham Avinu, aqui não fala quem falou, provavelmente foi dito através de Ruach HaKodesh, ele teve uma inspiração divina, que o seu irmão Nahor, também a família dele cresceu, ele teve 8 filhos também, o irmão de Avraham Avinu, casado com Milcá, e entre esses 8 filhos nasceu Betuel, e de Betuel acabou de nascer uma filha chamada Rivka. Assim terminou a paraxá da semana passada. Então, o que tem a ver a Keidat Yitzhak com esse aviso que foi dado para Avraham Avinu? Avraham, quando ele estava voltando do Har Moriá, onde ele quase teve que sacrificar o filho dele, ele começou a pensar, o Yitzhak já estava com 37 anos, completamente diferente de qualquer visão não judaica da Keidat Yitzhak, aqueles desenhos que mostram Avraham levando uma criancinha para ser sacrificado. Não era uma criancinha, já é um homem de 37 anos, Yitzhak. Avraham já tinha 137 anos,
Sará tinha 127 e o Yitzhak tinha 37 anos de idade na época da Akeidá. Então, o Abraham está voltando para casa e ele pensou, olha, se eu tivesse realmente feito o sacrifício como eu tinha entendido que era para acontecer, o meu filho ele morreria sem família, sem filhos, sem descendentes. Está na hora do meu filho casar, está na hora de Yitzhak casar. Então, nesse momento, foi dado para ele uma profecia de que a esposa, a futura esposa do seu filho, ela já estava nascendo naquele momento, que era Rivka. Não foi imediatamente que o Abraham ele foi procurar uma esposa, ele ainda vai levar 3 anos para procurar uma esposa para o seu filho. A gente vai ver isso mais a fundo na nossa paraxá dessa semana. Bezrat Hashem. E como começa a paraxá dessa semana? Vaihiu Hayei Sará Meat Shana Vestrim Shana Vesheva Shanim Shnei Hayei Sará. E foi a vida de Sará 100 anos, 20 anos e 7 anos. Esses foram os anos da vida de Sará. Quer dizer, um versículo aqui que dava para a gente ficar bastante tempo falando, porque ele tem aqui algumas características diferentes. Primeiro ponto que chama atenção, obviamente a Torá ela sabe fazer contas, ela não precisa falar que a idade da Sara eram 100 anos, 20 anos e 7 anos. A Torá ela saberia fazer a conta que a Sará tinha 127 anos. Então, por que a Torá escreveu dessa maneira? Explica para a gente, Urashi, que a Sará, quando ela tinha 100 anos, ela tinha a pureza de uma menina de 20 anos. Por que justamente 20 anos? A gente sabe que, apesar de, no bar mitzvah, bat mitzvah, né, com 13 anos os meninos e 12 anos as meninas, qualquer Yehudi já é responsável pelos seus atos, ele é um bar mitzvah, ou bat mitzvah, ele é o filho da mitzvah, quer dizer, ele já está obrigado a cumprir todas as mitzvot da Torá, ele já pode ser cobrado perante um beidin, o tribunal rabínico, mas só a partir dos 20 anos que a pessoa ela é responsável também perante o Beidin Shel Mala, o tribunal celestial. Então, castigos celestiais só podem ser aplicados a partir dos 20 anos. Significa que com 100 anos de idade, a Sará ela tinha a pureza de uma menina de 20 anos que não tem ainda absolutamente nenhuma culpa nos tribunais celestiais, e mesmo com 20 anos, ela era parecida em beleza com uma menina de 7 anos. Então, que comparação é essa? A gente sabe que uma moça de 20 anos normalmente é muito mais bonita do que uma criança de 7 anos. Quer dizer, a beleza da mulher ela é muito maior com a idade de 20 anos. Então, por que o Urashi fala, a Torá está trazendo que a beleza dela com 20 anos era como a beleza de uma moça de 7 anos? Então, a diferença é que com 20 anos, a moça, para estar bonita, ela já vai colocar maquiagem, ela vai querer ressaltar a beleza dela, enquanto a beleza de uma criança de 7 anos é uma beleza natural, é uma beleza pura, é uma beleza inocente. Então, é isso que a Sará tinha, apesar dela ser extremamente bonita, e a gente viu vários eventos na vida de Sará, que justamente a beleza dela chamou a atenção de tantos homens, e ela foi 2 vezes sequestrada por causa disso, e o Og tentou matar Avraham Avinu para poder casar com ela. Quer dizer, essa beleza dela, por um lado, era uma beleza estonteante, que chamava a atenção de todos os homens, mas, ao mesmo tempo, fala Urashi, fala a Torá, que era uma beleza inocente, era uma beleza pura, e não uma beleza para chamar a atenção dos homens, como hoje em dia está tão comum a preocupação de chamar a atenção na rua, com roupas cada vez mais decotadas, que cada vez são mais chamativas, com cores até, que a Torá ela ensina para a gente que tem padrões até de cores, para a gente não andar de uma maneira chamativa, de uma maneira querendo aparecer demais. A gente, obviamente, principalmente as mulheres, podem estar bonitas, podem se amar, mas não precisam chamar a atenção dos outros homens da rua, não precisam
se vestir daquela moda cheguei, para que todo mundo pare para ver ela atravessar a rua. Então, essa beleza de Sará é uma beleza, apesar de ser uma beleza estonteante, mas é uma beleza pura, é uma beleza com inocência. Então, assim faleceu Sará. Esses foram os anos de Sará, foram 127 anos, os anos da vida de Sará. Pergunta Urashi, acabou de falar, os anos da vida de Sará foram 127 anos, os anos da vida de Sará. Então, por que essa repetição? Fala para a gente, Urashi, Kulam Shavim Letová. Todos foram iguais em bondades. Então, aqui tem duas maneiras da gente entender. Uma maneira que a gente pode entender aqui, foram iguais em bondade. Significa, tem dias na nossa vida que a gente está afim de ajudar os outros, de fazer chesed, e participar de coisas voluntárias, e liga para um e ajuda o outro. A gente tem dias que a gente acorda empolgado, mas tem dias que a gente não está afim de ver a cara de ninguém, que a gente não está afim de ajudar ninguém. Então, é normal, seres humanos normais, como fala o Ravol Bezecher Tzadik Livrachá, a gente tem os Yemei Siná, Yemei Ahavá, tem dias de amor e dias de ódio, dias que a gente acorda afim e dias que a gente não acorda afim, mas não era assim com Sarai Meino, a nossa primeira matriarca. Kulam Shavim Letová, todos 127 anos de Sará são iguais em bondade, todos os dias ela se esforçava. Óbvio que ela também tem dias que ela acorda com mais vontade ou menos vontade, mas isso não mudava as bondades que ela fazia o tempo inteiro. A vida dela era isso, o amor dela não era simplesmente chesed, é a havat chesed, é amor pelas bondades que ela sentia. Então, assim, a vida dela era fazer bondade para os outros. Igualmente, todos os dias da vida dela foram iguais em bondade. Existe uma outra maneira aqui da gente entender esse Rashi. Todos os dias da vida de Sará foram iguais em coisas boas. A Sará, ela teve uma vida só com coisas boas. Espera aí. Essa forma de entender o Rashi, parece que o Rashi ele não leu o que aconteceu até agora na história da vida de Sará. A gente sabe que Sará teve uma vida extremamente sofrida. Ela passou por muitos testes na vida. Até 90 anos de idade, o sonho da vida dela, como de qualquer mulher, era ter os seus filhos, construir a sua família. Ela não conseguia ter filhos. Ela entende que o problema está com ela, tanto que ela vira para o marido e fala, olha, casa com a minha serva, com Agar, e quem sabe, assim você vai poder ter um filho dela, e dessa maneira eu vou poder criar essa criança, e vai ser como se fosse o meu próprio filho. Então, ela tem que casar o marido com uma outra mulher, e depois disso, a própria Agar, quando ela engravida, começa a desprezar Sará, começa a tratar Sará de uma maneira com desprezo, sem o respeito que ela deveria estar tratando a sua patroa, e, por causa disso, ela acaba maltratando Agar. Agar vai fugir de casa, depois ela vai voltar, e, finalmente, a Sará ela vai ser 2 vezes sequestrada, por mais que a gente falou que não aconteceu nada, mas o próprio sequestro, o trauma, e, finalmente, aos 100 anos, aos 90 anos de idade, ela consegue ter um filho. Seu marido já está com 100 anos de idade, e quando o filho faz 37 anos, ela escuta que o marido foi lá sacrificar o próprio filho. Então, quando ela escuta essa notícia, ela não aguenta a emoção e ela acaba falecendo. Por um lado, os nossos sábios falam que ela morreu com uma grande alegria de saber que ela conseguiu educar o filho a morrer al Kiddush Hashem. Ela soube ensinar o seu filho a morrer, dando sua vida para Deus. Então, por um lado, ela faleceu feliz, mas ela não aguentou a emoção e ela faleceu. Então, é essa Sará que Rashi está falando que todos os dias da vida dela foram bons, foram iguais em bondade. Então, a resposta para isso é que o que acontece na nossa vida, isso é decretado no Shamaim. O nosso livre-arbítrio é como você reage às coisas que acontecem na vida. Como você reage
quando acontece, entre aspas, coisas boas, e como você reage quando acontecem, entre aspas, coisas ruins, dificuldades, sofrimentos. Para Sará, não tinha dia ruim, não tem dia que ela não tem algum aprendizado, algum crescimento. Tiveram dias de sofrimento, ninguém está discutindo isso. Urashi conhece a história de Sará. Então, tiveram dias difíceis na vida de Sará, ela teve problemas, teve dificuldades, como todo mundo tem em casa. Você acha que nunca aconteceu da Sará queimar um bolo? Nunca aconteceu do Yitzhak pintar as paredes da tenda? Nunca aconteceu problemas cotidianos? Óbvio que sim, a Torá, ela não está escrevendo todos os detalhes da vida de Abraham e Sará, está escrevendo as coisas que são importantes para as futuras gerações, mas certeza absoluta que tanto Abraham quanto Sará tiveram dificuldades na vida, tiveram problemas como nós temos problemas no dia a dia, dificuldades dentro de casa, fora de casa, no trabalho, com as pessoas, com os parentes. Todo mundo tem problemas na vida. Os únicos que não têm problema na vida são aqueles que já estão lá no Beit HaChaim, lá no cemitério. Esses não têm problema nenhum, mas os que estão aqui no mundo vão ter que lidar com problemas. Isso faz parte da vida, isso faz parte do plano divino, que a gente tenha problemas na vida, é parte da vida isso, e é importante saber lidar da maneira correta, com a visão correta de como lidar com os problemas. Então, todos os dias de Sará foram bons. Também não está falando que foram todos os dias sem dificuldades e sem sofrimentos, mas ela sabia encarar a vida da maneira correta, ela soube aprender com os tropeços, ela soube aprender com os erros dela, ela soube baixar a cabeça quando precisava diante de uma dificuldade, por isso que todos os dias da Sará foram dias bons. Então, a Sará, ela faleceu, qual a conexão do final da paraxá passada e o começo da nossa paraxá? Então, agora já ficou óbvio que o que causou, entre aspas, a morte da Sará foi esse susto da notícia. Mas, espera aí, se Sará ela era maior do que Abraham em profecia, como que Abraham passou no teste e não faleceu, quando Deus pediu para Abraham, e a Sará não aguentou e ela faleceu? Então, uma das respostas que os nossos sábios trazem é que Abraham ele foi se acostumando aos pouquinhos com a ideia da Keidat Yitzhak. Primeiro, ele já tinha passado por 9 testes muito grandes, inclusive os testes, como a gente já explicou, existe uma discussão, principalmente entre os Rishonim, entre o Rashi, o Rambam, o Ramban, o Rabbeinu Yonah, exatamente quais foram os 10 testes. Quer dizer, no Pirkei Avot está escrito que ele passou 10 testes, isso ninguém discute, mas quais foram os 10 testes? Tem uma grande discussão. Quais foram exatamente os 10 testes? E todo mundo concorda que, obviamente, esse teste da Keidat Yitzhak foi o mais difícil de todos os testes que Abraham ele passou na vida dele. Então, por que Abraham conseguiu? Porque ele está sendo preparado. E não só, quando Deus ele vai falar para Abraham sobre o teste da Keidah, como que ele fala? Abraham, pega teu filho, teu único filho, o filho que você ama, Yitzhak, e eleva ele sobre o altar. Ele vai preparando o coração de Abraham Avinu. Sará não teve preparação nenhuma, veio o Satã e avisou para ela de sopetão, e ela não aguentou a emoção dessa notícia. Então, daqui a gente aprende muito importante que a gente tem que ser cuidadoso com a emoção das pessoas. Lo aleino, se tem que dar uma má notícia para alguém, uma notícia difícil, um sofrimento, alguma coisa que a gente sabe que vai causar sofrimento, tem que preparar a pessoa, tem que dar o aviso devagar para a pessoa conseguir ir se acostumando com a ideia. Deus deu para a gente essa força de conseguir, mesmo com as dificuldades, mesmo com sofrimentos, a gente vai conseguir vencer essa fase difícil, esse momento difícil, e, Bezrat Hashem, a gente vai conseguir superar isso. Então, o Abraham Avinu, ele agora vai para um próximo estágio, ele vai ter que enterrar a sua esposa. Então, ele não quer mostrar de jeito nenhum que ele está arrependido
do seu ato. Por que ele estaria arrependido? Olha que incrível. Todos os dias a gente fala na Tfilá, Deus retira o Satan, que está na frente e que está atrás da gente. O que significa esses dois tipos de Satan, de Yetzer Hará, de má inclinação? Tem o Yetzer Hará, que está na nossa frente, que não quer deixar a gente cumprir Torá e Mitzvot. Não, fique em casa, você está cansado, não seja extremista, não precisa fazer tantas Mitzvot, tá bom o que você faz na vida, essa mitzvah é difícil, essa mitzvah não é para você, só é para os grandes da geração. Assim o Yetzer Hará, ele tenta convencer a gente que não precisa fazer as mitzvot. Mas, às vezes, a gente vence esse Yetzer Hará e a gente cumpre a mitzvah. Então, a gente acha que terminou o teste e não terminou. O teste da Keidat Yitzhak ainda não tinha terminado. Por quê? Porque agora vem o Satan de trás. Quem é o Satan que ataca por trás? É aquele que quer arrancar as nossas mitzvot. A gente acabou de fazer a mitzvah e o Satan ele tenta arrancar a mitzvah. Como que dá para arrancar uma mitzvah? Da mesma maneira que a gente pode se arrepender de um mau ato, então é o conceito da tchuvá, e a gente pode apagar esse mau ato como se eu nunca tivesse feito, também existe o conceito de se arrepender de uma mitzvah. Deus nos livre, mas quem vai se arrepender de uma mitzvah? Qualquer pessoa que não tem claridade do valor de uma mitzvah pode se arrepender. Vou dar um exemplo e a gente vai enxergar quantas vezes na vida a gente já pode ter caído nessa armadilha do Satan, do Yetzer Hará. Muitas vezes eu ajudo uma pessoa, eu faço um hesed com alguém, eu vou lá e eu perco meu dia de trabalho, eu ajudo, eu sento, eu converso, eu faço isso, faço aquilo, e aquela pessoa, quando eu estou precisando dela, ela não me ajuda, às vezes até pior, ela me prejudica, ela me passa a perna. Então, muitas vezes a gente pensa, ai, não devia ter ajudado ela. Que se arrependimento matasse, mata. Arrependimento mata. Arrependimento tira mitzvot da gente. A pessoa que pensou assim, ai, não devia ter ajudado ela, me arrependi de ter ajudado porque ela não retribuiu agora, perdeu a mitzvah. A mitzvah acabou de ser apagada da tua conta bancária lá do Shamayim, porque você se arrependeu. Independente se essa pessoa retribuiu, se essa pessoa te agradeceu, se não te agradeceu, não retribuiu, melhor ainda, porque tua mitzvah foi Leshem Shamayim, foi para Deus, não foi para receber nada em troca. Se você faz a mitzvah para receber coisas em troca, nem que seja um agradecimento em troca, então isso é mercadoria, isso é um comércio, não é Hesed. Hesed verdadeiro, o que é chamado Hesed Shelemet, o Hesed de verdade, quando você cuida de um enterro, quando você faz as necessidades de um falecido que nunca vai poder te retribuir, Deus vai te retribuir pela mitzvah, mas aquela pessoa que morreu, ele não tem o que te retribuir mais, então por isso é chamado Hesed Shelemet. Então a gente pode fazer esse Hesed Shelemet. Se você se arrependeu, ai, não devia ter ajudado essa pessoa, olha como ela me tratou, ela não me retribuiu, ela nem me agradeceu, mal agradecida, não devia ter feito, perdeu, acabou de apagar. A gente deixa a pessoa passar na frente, na rua, faz uma gentileza e agora a pessoa está andando com o carro dela que nem uma tartaruga, ai, não devia ter deixado essa pessoa passar, perdeu a mitzvah, acabou de se arrepender da mitzvah, perdeu. É isso que o Satan está tentando fazer. Então, agora, Avraham, ele volta para casa, feliz da vida, ele quer, tá louco para contar para Sará mais um teste grande que ele passou. Olha, eu achei que eu ia ter que sacrificar o Yitzhak, mas no final Deus ele mandou um anjo e ele me segurou na hora H, e Baruch Hashem, no final, não precisei sacrificar, ele veio contar com alegria para Sará, e ele encontra a esposa dele morta. Ele entendeu, 1 mais 1 é 2. Ele entendeu que, de alguma maneira, ela ficou sabendo do que aconteceu e ela não aguentou a emoção. Então, agora, Avraham, ele tem duas maneiras de reagir. Ele pode entender que tudo é Mina Shamayim, tudo é decretado por Hashem. Chegou o momento da Sará falecer, estava decretado no Shamayim que Sará vai falecer aos 127 anos de idade,
e que foi cumprido, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um motivo que ela morreu, é um motivo, mas já estava decretado. Não é porque ele cumpriu essa mitzvah que isso trouxe uma consequência negativa, ou Abraham podia ter se arrependido. Ai, não devia ter ido, olha o que eu causei o falecimento da minha esposa, que esse arrependimento matasse, eu não teria ido lá fazer o sacrifício do meu filho, ele teria perdido a mitzvah. Por isso que está escrito na nossa paraxá, no comecinho da paraxá, Vatamat Sará Bekriat Arba, e faleceu Sará na cidade de Kriat Arba, e Hebron, que é a cidade de Hebron, Be'eretz Canaan, vayavô Avraham lispod le Sará velivkotá, e veio Avraham fazer o sped, os discursos de elogio ao falecido, não faltava coisas boas para falar sobre Sará, velivkotá, e chorar por ela. Espera aí, normalmente a ordem é o contrário. Primeiro a gente chora pelo falecido e depois vai fazer os discursos de elogio ao falecido. Por que está invertido? E fora isso, a palavra livkotá, a letra Raf, ela está escrita no próprio Sefer Torá um pouco menor do que as outras letras. Por quê? Então, a resposta é a mesma para as duas perguntas. Abraham, de maneira nenhuma, ele quer que as pessoas pensem que ele está arrependido. Então, o normal é primeiro chorar e depois fazer os discursos de elogio para o falecido. Ele inverteu a ordem para mostrar: eu não estou arrependido, eu aceito a vontade de Hashem com alegria, eu aceito com serenidade, se essa é a vontade de Deus. E ele chorou pela morte da sua esposa amada, mas ele chorou pouco, ele não quis chorar demais, para que isso não fosse uma demonstração de arrependimento, para que não parecesse que ele está arrependido e que ele se sentia culpado pelo falecimento dela. Então, Avraham, vayakam Avraham me'al penei meto, Avraham se levanta diante da sua falecida e agora ele precisa um lugar de enterro para ela. Interessante, a gente sabe que ele acabou enterrando a Sará na Mearat HaMachpelah, e essa Mearat HaMachpelah, uma caverna que tem lá na cidade de Hebron, infelizmente, hoje em dia está na mão dos árabes, não é um lugar muito simples para ir visitar, inclusive o Kever, o túmulo dos nossos maiores tzadikim, a grande maioria está lá na mão dos árabes. Kever Rachel não é fácil para a gente visitar, Hebron não é fácil para a gente visitar, e até mesmo o lugar mais sagrado do judaísmo, lá no Monte do Templo, também não é um lugar fácil da gente nem chegar perto, porque os árabes estão lá. Tudo isso é um sinal que ainda não chegou a época da Geulah, e os lugares mais sagrados, infelizmente, estão na mão dos árabes até hoje, até a gente completar, Bezrat Hashem, o nosso mérito. Mas, olha só que interessante, por que a Mearat HaMachpelah, lá estão enterrados dois grandes tzadikim, Adam e Havá. Eles já estavam enterrados na Mearat HaMachpelah, e as fontes do Zohar, as fontes místicas judaicas, falam que a entrada para o Gan Eden é dentro da Mearat HaMachpelah. Todas as almas, antes de saírem do mundo, elas passam pela Mearat HaMachpelah, justamente diante de Avraham, Yitzhak e Yaakov, e está escrito que Avraham está sentado lá na porta para tentar que todo Yehudi ele possa ser liberado do Gehinom, lá do lugar de limpeza espiritual. Então, óbvio que nem todo mundo ele consegue liberar, mas ele reza, ele vai tentar intervir por cada Yehudi que passa diante dele no momento que a alma ela está saindo desse mundo e indo para os mundos espirituais. E é uma das explicações que os nossos sábios trazem, porque toda pessoa que tem uma experiência de quase morte, ele vê um túnel escuro com uma luz no final do túnel. Então, esse túnel justamente é a passagem pela Mearat HaMachpelah antes de chegar nos mundos espirituais. Então, da onde o Avraham ele sabia que esse lugar é um lugar tão sagrado, tão especial? Os nossos sábios falam que Avraham, quando ele está servindo os 3
beduínos, que na verdade eram anjos, ele está servindo com todos os tipos de comidas, bebidas, e oferecendo lugar para eles descansarem, para lavar os pés. E ele faz isso sempre com alegria, da melhor maneira possível. Então está escrito que ele serviu 3 línguas de boi com mostarda, comida de malachim, comida de anjos. O que acontece? Um dos bois que Abraham tinha separado para sacrificar, para fazer shritá e servir para os beduínos, ele escapou, ele saiu correndo. Então está escrito que Vayaratz Abraham Acharabakar, e correu Abraham para o seu rebanho, para o seu gado, e isso, a gente poderia pensar, o entendimento mais simples é que ele, com zrizut, com agilidade, quis trazer comida para os seus convidados, não deixa ter o convidado sentado com fome esperando, tem agilidade para servir. Olha, eles estavam no deserto, podem estar com muita fome, com muita sede, primeiro serve comida, depois você vai sentar para conversar com eles. Então esse seria o entendimento mais simples. Mas fala o Midrash que, na verdade, quando Abraham correu atrás do boi, na verdade, um dos bois escapou e Abraham foi atrás do boi para pegar ele, e esse boi entrou dentro de uma caverna, e quando Abraham entrou nessa caverna, que é justamente a Me'arat HaMachpelah, ele percebeu que é um lugar de muita santidade, ele encontrou lá dentro o túmulo de Adão e de Havá, e ele entendeu que naquele lugar ele também seria enterrado, a sua esposa e os seus filhos também, seus descendentes, então os patriarcas, e também Adão e Havá estão enterrados lá. O próprio nome Me'arat HaMachpelah, Me'ará significa caverna, e Machpelah vem da linguagem kaful. Kaful é o dobro, 2, um par. Então, 2 explicações, porque era uma caverna com 2 andares, ou uma outra explicação, porque os casais eles estão enterrados lá, todos os patriarcas e as matriarcas, com exceção de Rahel e Bezrat Hashem. Quando a gente falar um pouquinho da vida de Rahel, a gente vai entrar no ponto, mas as nossas matriarcas e patriarcas estão lá, só a Rahel, que por motivos técnicos teve que ser enterrada do lado de fora para poder futuramente rezar em prol de todo a Israel. Então, a Me'arat HaMachpelah, o Abraham já sabe qual terra que ele quer comprar, e ele vai negociar com o dono da terra, com Efron. Então, Efron, ele vive aqui entre os Bnei Het, os Hititas, era um dos povos, um dos 7 povos que viviam na terra de Israel. Então, ele chega, ele pede para o povo como um todo: olha, por favor, se vocês puderem me ajudar, eu quero comprar uma terra, aqui está minha falecida diante de mim, e eu quero enterrar. E eles têm 2 opiniões, ou que respeitavam muito Abraham Avino, ou que começaram a responder de uma maneira de zombar de Abraham Avino. Ah, pega a terra que você quiser. Quando alguém fala pega a terra que você quiser, que ninguém quer dar terra para ele, e ele de novo vem insistir: olha, eu quero essa Me'ará, essa terra que está aqui, essa caverna, por favor, peçam para Efron, que é o dono da terra, e eu quero. Vem o Efron, fala: olha, pode pegar de graça, imagina, você é um ministro de Deus, você é um rei entre nós, pode pegar, óbvio que eu não vou cobrar de você. Abraham, ele insiste, ele não quer favor, porque toma lá da cá, hoje eu te dou a terra de graça, amanhã eu vou te cobrar esse favor de volta, não quero favor nenhum, eu quero comprar. Fora isso, alguns lugares importantes da terra de Israel foram comprados para que ficasse registrado na história que esses lugares foram comprados. Por exemplo, o Monte do Templo, David HaMelech comprou para que isso ficasse assinado no documento, e a Me'arat HaMachpelah também foi comprado e assinado um documento para que isso ficasse para sempre documentado, a compra desses lugares especiais lá em Eretz Israel. Então, o Efron, ele insiste: não, pega de graça. Abraham fala: eu quero pagar, está aqui, olha, eu estou cheio de moedas. O Efron fala: tá bom, vai, se você insiste tanto, pode ficar com a terra por 400 moedas.
E não só moedas, overla sorrer, eu quero moedas que tenha aceitação internacional, não em reais, eu quero dólares, qualquer lugar do mundo tem que ser aceito. Então, ele cobrou um valor absurdo. Qual é a diferença? O Efron começa oferecendo de graça e depois cobra 400 moedas. Não só isso, fala o Midrash, que o Efron tentou roubar Avraham Avinu, enquanto Avraham está pegando moedas, 400 moedas é uma quantidade muito grande, ele está lá colocando as moedas na balança e o Efron está lá tirando moedas da balança. Ele tentou roubar Avraham Avinu. O que aconteceu no final das contas? Como a gente tem que confiar em Hashem e seja reto, Efron está escrito com a letra Vav, só que quando foi feita a venda, está escrito Efron sem o Vav. E a palavra Efron sem Vav, gemátria 400. Quer dizer que o Efron, ele achou que ele estava ganhando, ele estava sendo malandro, ele estava roubando Avraham Avinu. O que ele não sabia? Que Deus avisou para Avraham: todo aquele que te abençoar vai ser abençoado e todo aquele que te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Então, o Efron está se achando que ele está ganhando, que ele está sendo malandro, e a maldade ela vai conseguir prevalecer. No final das contas, ele perdeu a letra Vav, ele perdeu todo o dinheiro dele, fala o Midrash, que ele empobreceu, enquanto Avraham cada vez tem mais dinheiro, Efron perdeu tudo, mesmo que ele cobrou aqui um valor absurdo pelo lugar de enterro. Você está na frente de uma pessoa desesperada, uma pessoa querendo enterrar seu falecido, e ele cobra um valor absurdo pela Me'arat HaMachpelah. No final das contas, ele perdeu tudo. Por que ele começou falando pega de graça e depois ele cobrou um valor tão alto? Porque, na verdade, como ele estava na frente de todo mundo, ele começou a querer mostrar, né? Eu sou um gentleman, uau, eu sou uma pessoa mais evoluída, eu sou uma pessoa elevada, por favor, fica de graça. Mas quando Avraham mostrou o dinheiro, uau, o dinheiro subiu na cabeça do Efron e ele se comportou como um animal. Na verdade, ele era um animal, mas ele estava só vestindo uma roupa externa de uma pessoa com autocontrole, mas é só ver o dinheiro que toda a postura dele de ser humano foi embora e ele acabou se comportando que nem um animal. Aqui, de novo, foi parte do teste de Avraham Avinu. Espera aí, Deus, você me prometeu toda a terra de Israel e agora, para enterrar minha esposa, eu tenho que pagar 400 moedas. Deus, cadê tuas promessas? Nenhum momento Avraham ele questiona. Isso mostra que a humildade de Avraham é verdadeira. Como a gente vê se alguém é humilde nos momentos de teste, de dificuldade, como a pessoa reage. Falar que é humilde da boca para fora, todo mundo fala, mas demonstrar, isso é só para quem é humilde de verdade. Então, agora vai começar o assunto da busca de uma esposa para Yitzhak Avinu. Então, a gente sabe que Yaakov Avinu, por exemplo, quando ele queria casar, ele foi pessoalmente procurar uma esposa, mas a gente vai ver que o sistema para Yitzhak foi outro. O Yitzhak não foi pessoalmente procurar uma esposa. Quem vai procurar uma esposa é o Eliezer, o escravo de Avraham Avinu. Então, vamos entender por que isso está acontecendo. O Avraham, ele não quer que o Yitzhak ele case com uma mulher da terra de Canaã. Por quê? Vamos voltar um pouquinho lá para Parashá Noach. Noach, ele teve 3 filhos. Um deles, infelizmente, se desvia do caminho. O Ham, ele fez uma grande transgressão junto com o filho dele, chamado Canaã, e já que o Ham tinha uma brachá especial, quando o Noach soube o que o Ham e o Canaã fizeram, ele amaldiçoa o Canaã, o seu neto. Então, Canaã e todos os seus descendentes são pessoas amaldiçoadas. Eles estão vivendo em Eretz Canaã, não é coincidência o nome. Quem que deu origem àqueles povos que viviam na terra de Israel? Justamente o neto de Noach, chamado Canaã. Então, são pessoas que têm uma maldição de Deus. Avraham não quer casar o próprio filho com alguém que é amaldiçoado. Então, o que ele faz? Ele quer trazer uma esposa
da terra dos seus antepassados. Ele quer buscar dentro da família, conforme a gente viu no final da Parashá, que ele teve aqui uma profecia que ele enxergou que também o irmão dele, casado com Milcá, teve 8 filhos, agora um dos 8 filhos, o Betuel, teve uma filha, Rivká. Então, ele quer que seja procurado uma esposa dentre as pessoas da família dele, lá na cidade natal dele. Então, o Avraham Avinu, ele deveria ter mandado Yitzhak. Por que ele não mandou Yitzhak? Da mesma maneira como a Rivká, quando ela quis que o Yaakov se casasse, ela mandou o Yaakov lá para a terra dos pais dela, mas o Yitzhak, como ele foi elevado sobre o altar, quando Avraham ia sacrificar ele na Keidat Yitzhak, ele agora tem status de um korban, e o korban não pode sair da Kedushá, da santidade de Eretz Israel. Yitzhak, de maneira nenhuma, não pode sair de Israel. A gente vai ver que o Yitzhak ele passou por testes muito parecidos com Avraham, teve seca na terra de Israel. Também o Yitzhak ele queria ir para o Egito, como Avraham foi. Deus falou, não, você não pode ir para o Egito, vai lá para a terra dos Plishtim, porque você não pode sair da terra de Israel, como ele tem status de korban, de um sacrifício para Deus, ele não pode sair de Eretz Israel. Então, Avraham tem que mandar um intermediário. Quem ele vai mandar? O seu fiel escravo Eliezer, era um Talmid Raham, uma pessoa muito sábia. Mas tem aqui uma pergunta muito interessante, porque a gente viu na Akeidat Yitzhak que o Avraham ele foi com Yitzhak e ele foi acompanhado com 2 jovens. Quem são esses 2 jovens? Então, o Rashi identifica para a gente que eram Ismael e Eliezer. São os 2 companheiros de Avraham Avinu. O Ismael já tinha sido mandado embora quando a gente viu, né, o teste de Avraham de mandar Ismael embora de casa. Daqui a gente aprende que Ismael fez tchuvá, se arrependeu dos seus maus atos e ele voltou para a casa de Avraham. Então, o Avraham ele estava acompanhado do Ismael e do Eliezer. Quando eles chegam no lugar onde vai ser feito aqui a Keidat Yitzhak, Deus ele avisa só para Avraham, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Como ele mostrou, tem uma nuvem da Shekhinah, da presença de Deus. Então, Avraham ele vê aquela nuvem, ele pergunta para o Yitzhak, você está vendo alguma coisa? Estou vendo aquela nuvem. Ele pergunta para Ismael e para Eliezer, vocês estão vendo alguma coisa? Vendo o quê, Avraham? Não estamos vendo nada. Então, Avraham entende que eles não estão enxergando a presença de Deus. Vocês ficam aqui com o burro. Fica com o burro aqui, enquanto eu vou subir com Yitzhak. O Rashi explica, Amdomela Hamor, que os 2 estavam num nível tão baixo espiritualmente que eles se assemelhavam a um burro. Então, peraí, eu não estou entendendo. Você manda para procurar uma esposa para o teu filho, alguém que se assemelha a um burro, se assemelha a um animal no seu nível espiritual? É essa pessoa que você confia para procurar uma esposa para o teu próprio filho? Então, a resposta disso é que quando o Eliezer, o escravo de Avraham, ele escutou essa frase de Avraham, vocês ficam aqui com o burro, ele entendeu o que Avraham quis dizer. E, a partir desse dia, ele começou a se trabalhar tanto espiritualmente, até que ele saiu do status de alguém amaldiçoado. Eliezer, ele era, de acordo com o Midrash, ele era filho de Nimrod, aquele mesmo Nimrod Erachá, o perverso, que tentou matar Avraham Avinu. Ele era o filho de Nimrod, ele era uma pessoa amaldiçoada, também ele é de Canaã, mas ele conseguiu se transformar numa pessoa abençoada. Quando ele foi lá para a casa de Lavan, a gente vai ver que o Lavan vira para ele e fala, Baruch Hashem, vem cá, o abençoado de Deus. Ele se transformou de um amaldiçoado de Deus num abençoado de Deus. Então, foram 3 anos de muito trabalho para ele conseguir arrancar esse lado negativo dele, esse Amdomele Hamor, se assemelhar a um burro e se transformar num malach, num verdadeiro anjo, a ponto de Avraham confiar
no seu escravo Eliezer para procurar uma esposa para o filho. Então, o Eliezer, ele vai, Abraham pede para ele fazer um juramento, ele jura que ele não vai casar o Yitzhak com uma mulher de Canaã, que ele vai procurar alguém lá na terra dos antepassados. Qual era a preocupação de Abraham Avino? Eliezer tem uma filha, e o sonho da vida de Eliezer, obviamente, é que a filha se casasse com Yitzhak, o tzadik. Então, Eliezer, ele aqui tem um pouco de neguiote, ele tem um pouco dele estar subornado, ele tem interesses envolvidos. Abraham quer cortar qualquer tipo de interesses, faz ele jurar que ele não vai casar o filho com uma mulher da terra de Canaã. Então, o Eliezer, ele parte nessa missão, não é uma missão fácil, ele está extremamente tenso de procurar uma filha para uma esposa, para o filho de Abraham Avino. Ele chega lá na região onde Abraham morava e ele faz um pedido para Deus que não é uma forma normal de procurar um shidduch. Ele fala: Deus, em vez de ir na família de Abraham, como Abraham pediu, ele estaciona os camelos dele do lado de um poço de água e ele fala: Deus, eu vou te fazer um pedido, se você realmente aprecia o meu amo, tudo que ele faz por você, ele vive por você, Hashem. Então agora, por favor, me ajuda a encontrar uma esposa para o filho de Abraham Avino. Então, eu vou dar um sinal, Hashem, e a menina que cumprir esse sinal é a escolhida para casar com o filho de Abraham Avino. Então, os nossos sábios trazem no Talmud que 3 pessoas pediram para Deus de maneira completamente loca-hogen, de maneira não adequada. 2 deles, Deus respondeu de maneira adequada, um deles, Deus não respondeu de maneira adequada. Quem são esses 3? Esses 3 são o Eliezer, escravo de Abraham Avino. É assim que você escolhe uma esposa, você faz um teste, ele vai dar um sinal, a gente já vai ver qual é o sinal. Podia aparecer qualquer mulher, podia aparecer, assim fala o Talmud, podia aparecer uma mulher cega, uma mulher com defeitos graves. Então, não é assim que se escolhe uma mulher, você joga, faz um teste, e quem passar no teste é essa mulher que você vai casar. Segundo, que também fez de uma maneira não correta, mas Deus entendeu nos 2 casos que foi Lechem Shamayim, que eles estão fazendo com boas intenções, foi Shaul HaMelech. Então está lá o Golias, ele está denegrindo o nome de Deus, falando mal de Deus publicamente, ninguém tem coragem, vocês são os covardes, ninguém vem lutar comigo, e esse Deus de Israel não pode nada. Então, o Shaul HaMelech, ele estava apavorado, o Goliat, ele era realmente um guerreiro muito grande, muito forte, e ele fala: aquele que conseguir vencer o Goliat, ele vai casar com a minha filha. Shaul HaMelech, assim se escolhe um marido para sua filha. Podia ser um éved, um escravo que vai conseguir um mamzer, um filho bastardo que vai conseguir vencer o Goliat, e você vai casar depois com a tua filha, agora você prometeu, mas também Hashem ele vai responder de uma maneira positiva, e quem conseguiu vencer, David HaMelech. Então, Eliezer também, Deus responde de maneira apropriada, e quem vai passar no teste? A própria Rivka, a nossa matriarca. E o terceiro é chamado Iftar, ele aparece no Tanakh, é alguém que foi escolhido para liderar o povo judeu numa das guerras contra os nossos inimigos, e ele fala: se Deus ele conseguir me levar para a vitória, a primeira coisa que sair da minha casa, eu vou levar como Corban para Hashem. O que ele pensou? Que vai sair um boi, que vai sair uma cabra. Quando ele está voltando para casa, quem sai da casa dele é a própria filha dele, e infelizmente ele tem que cumprir essa promessa que ele fez para Hashem. Então, esse Deus não respondeu da maneira correta, porque provavelmente nele Deus percebeu algum tipo de gavá, de orgulho, o pedido não foi feito Lechem Shamayim. Então, aqui são as 3 pessoas que pediram de maneira loca-hogen
um deles, o Eliezer, mas Deus vai responder da maneira correta. O que o Eliezer faz? É verdade, ele, entre aspas, ele vai fazer aqui um sinal de quem vai ser a esposa que vai casar com o Yitzhak, mas não é um sinal qualquer, não é que ele fala assim, olha, a primeira mulher que vier com roupa verde, com camiseta azul, é com essa que vai casar. Não, óbvio que não. Ele é muito sábio, ele tem muito temor a Deus, ele vai pedir um sinal para Deus que possa demonstrar algumas características nessa mulher que ele está procurando. Que características? Por exemplo, ele quer ver sabedoria, ele quer ver bondade, ele quer ver pureza do coração, alguém que saiba julgar os outros de maneira favorável e alguém que tem zrizuta, alguém que não é preguiçoso. Então, tudo isso está incluído no teste que o Yitzhak ele vai fazer para escolher, o que o Eliezer está fazendo para escolher a esposa do Yitzhak. Então, qual que é o sinal? Ele fala, olha, eu vou ficar aqui parado do lado do poço e a mulher que aparecer aqui, eu vou pedir para ela me dar um pouquinho de água. Se ela me der água e ainda oferecer água para os meus camelos, quer dizer, ele tinha muitos camelos, é um trabalhão, fica buscando água, quer dizer, desce no poço, sobe, desce, sobe, é um trabalho muito grande. A menina que me oferecer água, e mesmo sem eu pedir, ela oferecer também para os meus camelos, essa é a mulher escolhida. Então, tem aqui muitas características interessantes que o Eliezer ele quer identificar nessa mulher. Primeiro, óbvio, Hesed, bondade, se vai ser uma pessoa bondosa, que vai oferecer água, que vai querer oferecer aqui coisas boas para os outros. É alguém que julga as pessoas para o bem, porque Eliezer é uma pessoa forte, ele não é manco, ele não falta braço nem perna para ele. Vem um marmanjo desse tamanho, tem opiniões aqui que Arifká ainda era uma criança naquela época, vem um marmanjo e te pede água. Ô, meu filho, o poço está aqui, desce e pega. O que você quer de mim? Então, ela está sendo testado aqui, não só bondade e julgar para o bem. Olha, se esse homem, ele parece normal, parece saudável, mas se ele está me pedindo, pode ser que ele está com algum problema, pode ser que ele não pode descer, eu vou buscar água para ele, mas olha, coitado, se ele não consegue nem água para ele também não deve estar conseguindo água também para os camelos dele, então eu vou oferecer água também para os camelos. Fora isso, sabedoria, que tipo de sabedoria? Vem o Eliezer e coloca a boca no jarro que a Arifká estava levando para a casa dela. Meu, mas quem é esse homem? É um estranho, nunca vi esse homem na vida. E se ele tiver uma doença transmissível, ele enfiou a boca no meu jarro que eu vou levar para minha casa. Deixa eu oferecer água também para os camelos dele. Assim eu tenho uma oportunidade de lavar o meu jarro sem ofender ele. Ele não vai ficar ofendido porque eu vou lavar sem ele perceber. Então, uau, quantas características que o Eliezer estava procurando nessa moça. Agilidade, não vai ter preguiça de pegar água para tantos camelos, e a gente sabe que camelos bebem muita água. Ela não teve preguiça, ela foi lá e desceu várias vezes. O Midrash conta que a verdade é que o Eliezer viu milagres abertos diante dos olhos dele. A Arifká não precisava descer no poço, a água do poço subia na direção dela. Ele entendeu que estamos diante aqui de uma grande tzadiká. Imediatamente ele já dá para ela a joia, sem perguntar quem é essa mulher. E aí ele pergunta, quem é você? Ela fala, uau, Deus, obrigado. No final é parente de Avraham Avinu. Mas peraí, então por que você deu as joias? Olha que incrível. O Eliezer, ele sabe que ele tem interesses envolvidos, ele sabe, ele não quer encontrar alguém para casar com Yitzhak, para poder casar com a filha. Então, quando ele encontra, ele já dá joias. Eu prefiro perder as joias se não for a mulher certa, mas, pelo menos, eu quero tentar terminar o mais rápido possível minha missão, porque eu estou com medo que o Yetzer Hará vai conseguir me convencer a achar que não tem nenhuma mulher para eu poder casar ele com a minha filha, mas eu sei que, apesar que eu quero isso, não é a vontade de Abraham, e eu quero fazer o que é correto. Eliezer era um grande tzadik,
Ele sabe que ele estava subornado, que ele tem interesses envolvidos, e tudo que ele faz aqui, que parece precipitado, na verdade, ele quer tentar passar no teste. É por isso que, apesar dele não ter feito da maneira correta, não é assim que a gente procura uma esposa fazendo um sinal. Olha, a menina que cumpriu o sinal, é com essa que eu vou casar o Eliezer. Não é a maneira correta, mas Deus entendeu o que ele está fazendo, Lechem Shamayim, Deus vai atender ele. Antes dele terminar de pedir, vem Rivka, ele pede água para Rivka, ela não só dá água para Eliezer, oferece água para todos os camelos, e ela cumpriu todos os requisitos. Eliezer entendeu, a minha busca, ela terminou. Então, eles vão para a casa da Rivka, ele vai conhecer Lavan, o maior pilantra da história da Torá. A gente vai falar um pouquinho nas próximas parashiot sobre o Lavan. O Lavan, ele vem receber o Eliezer, obviamente, com segundas intenções. Ele escutou a Rivka contando quantos camelos, quantas joias, quantas roupas. Então, ele vai já para ver o que vai ter de bom, para já negociar o dote aí com o Eliezer. E o Eliezer, ele reconta toda a história, com todos os detalhes. Daqui o Talmud fala quanto era querido para Deus até as conversas dos escravos dos patriarcas. Quer dizer, toda a história é recontada aqui, por mais que a Torá ela é muito compacta, aqui vem a Torá e se alonga, recontando toda a história conforme o Eliezer vai descrevendo os milagres, como ele percebeu a mão de Hashem durante o caminho todo. Finalmente, Yitzhak vai se casar com Rivka. Por 3 anos, o Yitzhak está inconformado com a perda da mãe, mas quando o Rivka vem para a tenda de Sará, os milagres que aconteceu com Sará voltam a acontecer. Ele entende que a Rivka era uma tzadeket no mesmo nível da mãe dele, no mesmo nível de Sará. No final das contas, o Abraham se casa de novo com Agar, que agora é chamada de Keturá, de Ktoret, de incenso. Ela fez uma tchuvá completa também e se manteve em pureza durante todo esse tempo. E, finalmente, a Parashá vai contar para a gente do falecimento de Abraham Avinu aos 175 anos, com uma boa velhice, aproveitando todos os dias da vida dele. Foi um grande tzadik que todos os dias da vida dele andou nos caminhos de Hashem. E a Parashá termina falando dos descendentes de Ismael. Então, essa é a diferença. Ismael são só mencionados os descendentes, mas Abraham, Yitzhak, Yaakov, a Torá vem se alongar em todos os detalhes de todo o comportamento que eles tiveram na vida. Shabbat Shalom!